Renata nasceu em uma pequena cidade como a irmã mais velha da família. Sua irmã mais nova, Leila, nasceu 3 anos depois. 7 anos depois, seus pais se divorciaram. O marido de Sara foi pego traindo publicamente e a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Quando Sara foi informada disso por um amigo, ela ficou pálida, mas não disse nada e foi para casa naquela mesma noite. A mulher levou as meninas para passarem a noite com seu avô, pai de Sara, enquanto ela ficou em casa esperando seu marido voltar do trabalho. Assim que Drauzio cruzou o limite, ele notou 2 malas embaladas com seus pertences e suspirou resignado. Eles já te contaram, né? Sua esposa assentiu calmamente. Sim, Drauzio. Ele deu de ombros. Não sei o que dizer. O diabo me deixou confuso. A mulher suspirou. Você se confundiu, Drauzio. Há alguns meses, notei cabelos longos em suas roupas, o cheiro de perfume feminino e a mudança em sua atitude comigo. Convença-me de que as coisas vão melhorar, que todos os homens fazem isso e que eu deveria ser paciente pelo bem das meninas. Fingi não ver o quanto pude. Então, por que não esperarmos, Sara? Havia esperança na voz do homem. A mulher riu nervosamente. Depois do jeito que você me envergonhou pela cidade inteira, nem consigo olhar para você agora. Drauzio engoliu em seco. E nossas filhas? Você vai nem me deixar vê-las? Claro, você pode ver Renata e Leila quanto quiser. Agora vá embora. Não suporto nem olhar para você. Drauzio suspirou, mas não discutiu nem tentou convencer. Ele conhecia bem demais sua esposa. Se ela tinha decidido algo, não havia mudança. Então ele pegou sua mala e saiu sem se despedir. Sara fechou a porta atrás dele, ficou ali por alguns segundos, depois respirou fundo e entrou em seu quarto. Ela ligou o ferro, colocou uma blusa na tábua de passar e começou a passar. Depois de 2 movimentos precisos, suas mãos tremeram. Ela colocou o ferro de lado, escorregou pela parede e soluçou baixinho. No dia seguinte, a mulher foi à casa de seu pai. Ela parecia pálida, com olheiras e uma pequena ruga nova tinha aparecido entre as sobrancelhas. Meninas, preciso falar com vocês, ela disse, e então explicou às meninas que seu pai não estaria mais morando com elas. Se adaptar à vida sem o pai foi desafiador. O apartamento parecia mais vazio, faltava o alegre canto matinal dele no banheiro. Ninguém mais fingia ser um cavalo para elas e Leila montar. Até o cabide parecia mais vazio sem o casaco dele. Drauzio visitava suas filhas, mas parecia diferente. Ele tentava interagir com elas como antes, mas seus esforços pareciam insinceros, tingidos de culpa. Esses encontros deixavam as meninas não com alegria, mas com uma vaga ansiedade e um sentimento de impropriedade. E então, um dia, ao voltar da escola, Renata viu um caminhão cheio de caixas, armários, cadeiras e outros itens no quintal. Vários homens estavam descarregando as coisas e levando-as para o prédio de apartamentos. As meninas a seguiram até dentro e subiram até o seu andar. A porta do apartamento do outro lado estava aberta e os itens estavam sendo movidos para lá. Temos novos vizinhos. Você os viu, Renata? Perguntou sua mãe, que estava cozinhando na cozinha. Enquanto Leila desenhava a mesa, sim, eu vi, respondeu a mulher sem se virar. Parece que uma jovem e um rapaz da sua idade estão se mudando. Devemos conhecê-los. Mas os novos vizinhos acabaram sendo mais rápidos em se encontrar com os vizinhos. Depois do almoço, a campainha tocou. Sara foi abrir. Temos um vizinho muito simpático, anunciou a mãe sorrindo quando voltou para a cozinha. Vamos jantar com eles hoje à noite, exclamou Leila. Renata franziu a testa, mas não disse nada. Ela não queria estranhos em sua casa, especialmente meninos. Ela até considerou pedir permissão para visitar seu avô, mas rapidamente descartou o pensamento. Está bem, decidiu Renata. Vou passar um tempo com esse garoto e depois vou para o meu quarto. Depois do trabalho, Sara geralmente se sentia cansada e tentava descansar à noite. Ela tinha que verificar os cadernos dos alunos e escrever planos para as próximas aulas. No entanto, hoje era diferente. Logo após o almoço, ela terminou o trabalho de professora e começou a limpar, envolvendo suas filhas. Uma vez que terminaram de limpar, a mulher começou a cozinhar.
É uma torta de framboesa com creme de queijo, Renata perguntou surpresa, notando que sua mãe geralmente preparava apenas para feriados. Sarah riu. Acho que hoje será uma noite especial para nós finalmente, ela disse. A campainha tocou. Uma Renata ansiosa correu para abrir. Passeja nesta casa e em seus hospitaleiros proprietários, cumprimentou uma jovem mulher da soleira. Levou um tempo para Renata entender por que sua mãe estava tão animada. Sua nova vizinha se parecia com uma deusa pagã da primavera e do sol. Era alta e esbelta, com longos cabelos vermelhos levemente cacheados. Seus grandes olhos verdes brilhavam com um sorriso quando olhavam para Renata. O traje da mulher também era incomum. Ela usava um longo vestido multicolorido e seus braços estavam adornados com numerosas pulseiras feitas de contas de madeira, correntes de metal e fios multicoloridos que combinavam com seu vestido. Meu nome é Gael, disse a mulher, seu sorriso compelindo Renata a retribuir. E este é meu filho Alexandre. Só agora Renata notou o menino parado atrás dela. Ele parecia ter a idade dela, com cabelos e olhos que lembravam os da mãe, e estava vestido com uma simples camiseta preta e desazul. Ele olhou para Renata com um sorriso levemente superior, como se estivesse ciente do efeito que sua mãe costumava ter nas pessoas. No entanto, ele não parecia arrogante ou presunçoso. Renata de repente pensou que eles poderiam se tornar amigos. Entrem, convidou Renata. Gael sorriu e entrou no apartamento. Mamãe está na cozinha, informou Renata. Vou te acompanhar, Sarah cumprimentou alegremente seu convidado. Parecia que ela já havia decidido que seriam amigos. De fato, qualquer pessoa gostaria de ser amiga da bela, vibrante e alegre Gael. Ela dava a impressão de carregar uma celebração no bolso, pronta para compartilhá-la e espalhar alegria. Pessoas assim nunca são monótonas ou desinteressantes. Enquanto as mães terminavam os preparativos para o jantar, Renata e Alexandre se retiraram para a sala de estar. Leila já estava lá, entretida em brincar com suas bonecas. Ela observou o novo garoto com curiosidade, mas permaneceu em silêncio. Renata percebeu que, como a mais velha, era sua responsabilidade oferecer hospitalidade e entreter seu convidado. Você vai para a nossa escola? Sim, e podemos ir juntos se não se importar, Renata deu de ombros, fingindo não se importar. O que você gosta de fazer no seu tempo livre depois da escola, por exemplo? Eu não sei, respondeu um pouco confusa. Às vezes assisto TV ou leio um livro ou algo assim. O menino assentiu. Livros são ótimos. Eu realmente gosto de ler também. E você, Renata? Perguntou, fazendo-a se sentir autoconsciente. Porque ela nunca havia considerado anteriormente que deveria estar fazendo algo além de seus deveres de casa. Eu coleciono Lego, respondeu Alexandre. Renata fez uma careta e disse com orgulho, construindo conjuntos para crianças. Alexandre sorriu. Mas nós somos crianças, ela se sentiu envergonhada novamente. Tecnicamente, ele estava certo, mas nenhum de seus amigos já havia concordado com esse sentimento tão facilmente antes. Eles se recusavam a admitir que ainda eram crianças. Em vez disso, estavam sempre tentando provar um ao outro que já eram adultos. Nesse momento, sua mãe saiu da cozinha. Ela carregava um prato cheio de salada e lasanha que Gael havia preparado. Crianças, venham para a mesa, disse Sarah assim que todos estavam sentados. Gael serviu vinho branco em 2 copos. Alexandre, Renata e Leila encheram copos idênticos com suco. A hóspede ruiva se levantou, examinou a sala e sorriu. Minha e a vida do meu filho mudaram recentemente, ela começou. Estou encantada com isso. Na minha opinião, mudança sempre é para melhor. Vamos brindar a mudança, ecoou Sarah entusiasmada. Renata e Leila olharam para a mãe com surpresa. Elas estavam acostumadas com sua calma e severa compostura nos últimos anos, mas agora, em poucas horas, ela parecia rejuvenescida e cheia de vida. Poderia ser a influência da nova vizinha? Renata olhou para Gael com respeito e gratidão. A mulher de alguma forma capturou seu olhar, sorriu e piscou levemente. Renata corou e rapidamente olhou para Alexandre, que estava comendo despreocupado. Bem, Renata pensou consigo mesma, vamos ver se toda essa mudança realmente é para o melhor. No começo, Renata resistiu a se tornar amiga de Alexandre.
Ela se sentia assim porque, em primeiro lugar, Alexandre era um garoto, e ela acreditava que os garotos eram inerentemente problemáticos, desagradáveis e egocêntricos. Em segundo lugar, Renata estava determinada a ser corajosa, forte, independente e autossuficiente. Ela hesitava em confiar em um recém-chegado sobre quem não sabia nada. Ela tentou de tudo para fazer com que Alexandre entendesse que eles não deveriam ser amigos. No entanto, qualquer ataque verbal direcionado a ele parecia ser como uma bola de borracha batendo em uma parede. Eles iam para a escola juntos, estudavam na mesma classe e até compartilhavam uma mesa para algumas lições. Francamente falando, poucos colegas de classe se atreviam a se sentar voluntariamente com a espinhosa Renata, mas Alexandre não parecia notar seu frio. Gradualmente, Renata começou a amolecer e, antes que percebesse, eles se tornaram amigos. Ela não percebeu imediatamente o quanto sua vida havia se tornado mais feliz e mais fácil com a chegada dos novos vizinhos ruivos, Alexandre e sua mãe. Eles pareciam trazer consigo um senso de alegria que havia faltado em sua casa desde o divórcio de seus pais. Quanto a Gael, ela rapidamente se tornou amiga de Sara, muito mais rápido do que seu filho com Renata. As mulheres começaram a passar muito tempo juntas. Sara ficou surpresa ao descobrir que a felicidade era possível fora de um relacionamento. Eu realmente simpatizo com você, disse Gael depois que Sara compartilhou sua história de vida com ela. Como você está se sentindo agora? Sara deu de ombros. Você sabe, tem sido terrível, especialmente em nossa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Parece que todos estão me olhando quando ando pela rua. Gael franzia a testa. Isso te incomoda? Claro, respondeu Sara. É difícil viver normalmente e fingir não perceber os olhares de lado e os sussurros. Gael sorriu. No fim das contas, é sua escolha, não é? Prestar atenção nas pessoas ou não. Eu não me encaixo no padrão visual e recebo muitos olhares, alguns até ousam compartilhar sua inestimável opinião sobre como eu deveria parecer. As duas mulheres riram. Eu sempre falo sobre mim mesma, disse Sara. E nunca perguntei sobre você. Isso é bastante egoísta da minha parte. Oh, Gael balançou a cabeça. Por favor, não fale assim. Cuidar de si mesma ou prestar atenção em si mesma não é uma coisa ruim. E se você realmente quiser ouvir minha história, então ouça. Sempre tive uma família de mulheres, Gael começou com um sorriso. É como as histórias sobre bruxas. Não sei, todas as mulheres da minha família em cada geração sempre viveram sozinhas de alguma forma. Minha avó criou minha mãe sozinha. Nunca vi meu avô, mas minha avó nunca pareceu se importar em viver sem um marido. Ela também não se casou com meu avô, apesar da forte desaprovação naquela época. Mas minha avó não se importava. E sua mãe? É parecido, continuou Gael. Fui criada por ela e minha avó, mas via meu pai ocasionalmente. Ele me mandava presentes no meu aniversário, no Natal e me visitava cerca de uma vez por ano. Ele morava longe. Minha mãe o conheceu quando era estudante. Ela fez um estágio de verão e ficou lá meio período pelo resto do verão. Então descobriu que estava grávida. Gael sorriu. Meu pai me disse que tinha pedido ela em casamento. Ele já era mais velho, trabalhando e pronto para trazê-la para sua família. Seus pais ajudariam com o bebê, mas ela não concordou. Ela não o amava? Perguntou Sara. Gael deu de ombros incerta. Ela disse que tinha medo de ficar sozinha longe de sua família com um bebê e de viver com um homem que só conhecia há alguns meses. E estava insegura sobre como os pais dele a tratariam. Aqui ela tinha uma casa, planos de estudo. Estava certa de que a vovó seria solidária. Ela voltou para casa antes do início do ano letivo e contou que estava grávida. E sua avó? Ela disse algo como: bem, é sua hora. Minha mãe estudou até o último mês da gravidez, depois tirou uma licença. Eu nasci. Ela ficou em casa por um ano e depois voltou a estudar. A vovó ajudou comigo. Seu pai tentou convencer sua mãe a se casar com ele? Perguntou Sara. Sim, muitas vezes. Mesmo quando eu era pequena, ouvia frequentemente essas conversas. Ele a lembrava e a amava por muitos anos. Acho que em algum momento ele até estava pronto para morar conosco, mas minha mãe não concordava. E então,
Quando eu tinha cerca de 10 anos, descobri que ele se casou. Agora ele tem 3 filhos e parece feliz. Ainda nos comunicamos. E sua mãe não se casou, não é? Perguntou Sarah. Sim, nem minha avó. Ela começa a namorar alguém de vez em quando, mas não dura muito. Mamãe diz que ela é como um gato que anda por conta própria. Aliás, minha mãe, minha avó e eu somos muito parecidas. Você teria percebido que somos uma família à primeira vista. Elas também não são deste mundo. Sarah estava envergonhada. Eu não acho que você seja estranha, disse Gael, balançando a cabeça tranquilizadora. Eu não vejo nada de errado em ser estranha. Se o que é natural para você parece estranho para os outros, mas não os machuca de forma alguma, o que há de errado nisso? Mas por um tempo, tentei ser normal quando entrei na faculdade. Me afastei de minha mãe e da vovó. Escolhi uma cidade diferente de propósito e me mudei para um alojamento lá. Queria ser como todo mundo, uma estudante normal. Exceto que é complicado. Fui criada por 2 mulheres amantes da liberdade que faziam o que queriam e me permitiam fazer o mesmo. Lá, conheci o pai de Alexandre em uma exposição de jovens artistas. Você é uma pintora? Gael deu de ombros. Não, naquela época, eu me envolvia um pouco em tudo, incluindo bordado e modelagem em argila. E agora, ensino dança, yoga e sou uma cantora razoável. Vou te mostrar algum dia. Mas estamos nos desviando do pai de Alexandre. Vim a essa exposição para apoiar meus amigos e, por curiosidade, ele estava lá com outros empresários procurando por jovens talentos para investir, esperando que suas pinturas valorizassem. John é um homem muito rico e influente, 15 anos mais velho que eu. Ele se interessou por mim instantaneamente. Ele disse que meu traje era incomum. Gael riu. Eu tentei não chamar atenção, mas não consegui me livrar do meu gosto arraigado. Eu estava usando uma saia multicolorida que minha avó fez, combinada com uma blusa branca simples. Eu até tinha rastafaris, então estava na moda. Sarah riu. Sim, com essa descrição, você não chamava a atenção de jeito nenhum. Gael a dispensou. Todo mundo era assim, pessoal de arte sempre usava coisas peculiares. Entre John e eu, as coisas decolaram rapidamente. Ele era tão inteligente, tão intrigante, mas importante, nos entendíamos perfeitamente. Foi maravilhoso. Eu pensei que havia encontrado o homem dos meus sonhos. Ainda assim, nem contei para minha mãe e minha avó sobre ele. Por quê? Perguntou Sarah. Eu não sei. Tive medo de que a maldição delas me afetasse. Tive medo de que, se contasse, as coisas desmoronassem imediatamente entre John e eu. Então descobri que estava grávida. John ficou radiante. Ele queria filhos há muito tempo e me propôs casamento imediatamente. John ofereceu para que fossemos morar com ele enquanto os preparativos para o casamento estavam em andamento. Eu concordei. Foi aí que as coisas começaram a mudar, disse Gael. Sarah, que esperava um final feliz, mesmo sabendo que era improvável, perguntou: o que começou a mudar? Gael sorriu tristemente. Percebi que esse estilo de vida não era para mim. Até minhas coisas pareciam fora de lugar em sua casa grande e cara. Era como arrancar um dente de leão da rua, plantá-lo em um vaso de flor e colocá-lo em uma casa renovada por designer. Eu estava completamente fora do lugar. Percebi que não poderia ser eu mesma. Eu não podia ir a um evento social com John com rastafaris vermelhos e uma saia que minha avó costurou. De repente, percebi que mesmo que tentasse me encaixar na sociedade, essas tentativas falhariam. Sou como minha mãe e minha avó. Não quero viver em uma gaiola dourada. Não quero que me ensinem qual garfo usar para os camarões ou qual vinho pedir com pato. Sarah suspirou. E você o deixou? Gael concordou com a cabeça. Pela primeira vez em anos, seu rosto não parecia cheio de luz solar. Conversei com John. Ele me persuadiu de que poderíamos encontrar um acordo que agradasse a todos. Ele disse que eu poderia me vestir e me comportar como quisesse, mobiliar a casa do meu jeito, e ele não me restringiria de forma alguma. Por que você disse não? O sorriso de Gael ficou mais triste. Porque era impossível. É como pedir para um peixe viver na terra.
Você pode regá-lo ou alimentá-lo, mas ele não se sentirá melhor em terra seca. Era o que John cresceu acostumado, sua família inteira, seus amigos, seu trabalho. Se continuássemos a viver juntos, teríamos que lutar contra eles todos os dias, defendendo-me. Eu não gostaria disso para ele. As mulheres ficaram em silêncio por um tempo. Então Sarah perguntou: John e Alexandre mantêm contato? Gael assentiu. Sim, frequentemente. Eles têm um bom relacionamento. E você se arrepende? Não, respondeu Gael imediatamente, sem pensar duas vezes. Nossos caminhos se cruzaram por um tempo, mas nunca estavam destinados a seguir juntos. Além disso, se arrepender do passado significa perder o presente e o futuro. Sarah ponderou as palavras de sua amiga. Parece que você e seu filho não apareceram em nossas vidas por acaso neste momento. Gael riu alto. Eu acredito que não existem coincidências, confessou. Alguns anos se passaram. Um dia, Renata foi à casa de Alexandre depois da escola, como de costume, e o pegou montando outro conjunto de Lego. Isso é impressionante, disse ela. Sim, eu também gosto, Alexandre concordou quietamente. É muito relaxante montá-los. Eu posso passar semanas nisso. Me sinto um pouco envergonhada por não fazer nada, confessou Renata. Oh, você não deveria, Alexandre sorriu. Você já teve algum hobby? Costumava gostar de fotografia. Renata revelou que seu avô tinha uma câmera antiga. Ela só conseguia tirar algumas dezenas de fotos, que então tinham que ser reveladas. Você tira fotos agora? Perguntou Alexandre. Não. Bem, acabei de lembrar disso e pensei em tentar, mas agora eu teria sugerido uma câmera digital para você, suspirou Renata. Você percebe o quão caras elas são? Perguntou ela. Claro. Mamãe e papai poderiam disponibilizar algum dinheiro, mas eles não comprariam algo tão caro. Alexandre sentou-se ao lado dela na cama. Você poderia ganhar dinheiro para isso no verão. Podemos arranjar um emprego de meio período juntos. Renata olhou incrédula para ele. Bem, poderíamos tentar. Qual seria o emprego? Então, eles começaram a trabalhar em uma cafeteria. Alexandre conseguia conversar com qualquer um e ensinou Renata a fazer o mesmo. Foi ele quem colocou um jarro com um aviso para uma câmera no balcão. Por que você fez isso? Renata se sentiu envergonhada. Qual é o problema? Alexandre deu de ombros. Não é como se fosse forçado. Se alguém quiser, deixará uma gorjeta. E as pessoas deixaram gorjetas. Não muito, mas também havia dias muito bons. Que tipo de câmera? Perguntou uma vez um cliente. Era um homem alto e bonito na casa dos 30 anos. Renata estava envergonhada, mas Alexandre respondeu. Minha amiga era fotógrafa e agora precisa de uma boa câmera para continuar. O homem hesitou. Você tem algum trabalho de exemplo? Alexandre rapidamente tirou algumas fotos debaixo do balcão. O homem as examinou, devolveu-as a Alexandre e, sorrindo, colocou algumas notas no jarro. São R$ 200, a garota arregalou os olhos. Alexandre sorriu. Está funcionando. De onde você pegou minhas fotos? Perguntou Renata. Seu avô me deu mais algumas, respondeu Alexandre. Renata fez uma careta. Ela se sentia desconfortável com a intrusão, mas estava funcionando. No final do verão, eles tinham ganho o dinheiro que Renata queria. Renata queria dividir as gorjetas, mas Alexandre insistiu, não, é tudo seu. O jarro diz que é para uma câmera, mas eu só preciso da metade do dinheiro. Eu sei, mas você usará todo o dinheiro para comprar algo melhor, e honestamente, meu pai me dá o suficiente para as minhas necessidades. Renata franziu a testa. Então você não precisava trabalhar. Você fez isso só por mim? Pela primeira vez, Alexandre parecia constrangido, mas ele sempre tinha sido honesto com ela. Sim, eu não preciso do dinheiro, mas eu queria a experiência. Além disso, ainda terei 3 meses de salário. Dinheiro sempre é útil. Tudo bem, por algum motivo, a garota não pressionou mais. Ela teve um pensamento repentino de que Alexandre tinha conseguido um emprego para passar mais tempo com ela. Ridículo, disse a si mesma. Por que ele faria isso?
Uma semana depois, ela pegou sua câmera e, depois de tirar sua primeira foto, percebeu que essa era sua vocação. Ela agora podia entender Alexandre, que passava horas em seu quarto com seu conjunto de construção. Ela estava ansiosa para explorar esse novo hobby. Para seu aniversário, ela pediu à mãe um livro sobre fotografia e ganhou um abrangente, que detalhava os fundamentos da fotografia. Agora eu entendo por que boas fotos são boas e as ruins são ruins, ela disse entusiasticamente para Alexandre. Todos esses horizontes, perspectivas, contrastes, eles não são apenas palavras vazias. Estou feliz que você tenha encontrado algo que gosta. Acho que você será ótima nisso profissionalmente, disse Alexandre. Oh, pare com isso. Por que não enviar suas fotos para um concurso? De jeito nenhum. Eu ainda não sei de nada. Levou um ano para Alexandre convencê-la. Ela não ganhou, mas seu trabalho foi destacado pelo júri como o melhor de um jovem fotógrafo. Este reconhecimento impulsionou Renata a mergulhar mais fundo na fotografia. Adoro que você tenha um hobby, disse sua mãe para ela. Mas você também deveria pensar na faculdade. Seu melhor amigo está interessado em seu conjunto de construção, mas também está se preparando para um diploma em finanças. Renata franziu a testa. Eu ainda não sei o que quero fazer, mãe, mas tudo bem, vou pensar sobre isso. A garota compartilhou suas preocupações com Alexandre. O que você quer fazer? Ele perguntou. Ela deu de ombros. Eu gostaria de tirar fotos pelo resto da minha vida, mas meus pais não ficaram felizes com isso. Você tem certeza de que quer fazer o que eles mandam? Questionou Alexandre. Renata suspirou. Sim, não estou pronta para ir contra eles. Não vou desistir da fotografia, mas preciso estudar algo mais real. Alexandre pensou, passando a mão pelos cabelos vermelhos. Onde você pode estudar sem estresse? Quais matérias você acha fáceis? Literatura, você sabe disso, Alexandre sorriu. Talvez você devesse considerar se tornar uma filóloga. Foi o que fizeram. Alexandre seguiu com finanças conforme planejado, enquanto Renata começou a estudar filologia, embora sem muito entusiasmo. A fotografia permaneceu seu principal interesse. Ela regularmente submetia seu trabalho a concursos, recebendo reconhecimento crescente. Uma fotografia do avô de Leila jogando xadrez ganhou o segundo lugar em um grande concurso, rendendo-lhe um substancial prêmio em dinheiro. Ela também começou a fazer trabalhos de meio período, fotografando casamentos, fotos de Natal em família, fotos de maternidade de recém-nascidos e várias outras temáticas, embora não gostasse muito disso. Eu não consigo fotografar do jeito que eles querem, admitiu para Alexandre. As pessoas têm expectativas pré-definidas sobre como as fotos devem ser. Alexandre riu. O que você gosta de fotografar? Renata deu de ombros. Natureza, prédios abandonados, pessoas aleatórias. Eu sei disso, mas perguntei sobre os seus trabalhos favoritos que você faz por dinheiro. Renata estava pensativa. Talvez sessões de fotos personalizadas, mas apenas quando o cliente quer algo único e confia em mim. Eu não tive muitas dessas, talvez 2 pessoas em todo esse tempo, suspirou, olhando para o amigo. Mas, Alexandre, eu não posso recusar o trabalho. É um dinheiro decente. Caso contrário, eu teria que pedir aos meus pais. Você sabe, eu tenho medo de ficar presa nesse trabalho, medo de parar de crescer. Alexandre ponderou por um momento. Você me conhece, sou prático. Mas se eu fosse mais romântico, sugeriria que você largasse a faculdade, desistisse dos seus empregos de meio período e se concentrasse na arte pura. Mas eu sou prático. Então, meu conselho é simples. Termine o seu curso, mantenha seus empregos de meio período e aproveite ao máximo sempre que possível. Exerça sua criatividade. Renata resmungou. Isso é ótimo, um conselho perfeito. Basta estar em todos os lugares ao mesmo tempo, brilhar aqui e ali. Mal tenho tempo para sair com um cara por causa do trabalho e dos estudos. Não consigo lembrar quando foi a última vez que fui ao cinema com um cara. No último sábado, comigo. Quero dizer, um encontro de verdade, Renata sorriu. Entendi. Eu não sou uma das dignas pretendentes para o seu coração, respondeu Alexandre. Renata corou levemente. Alexandre, para com isso.
Você sabe o que eu quis dizer. Voltando ao assunto, parece que sua opção é a única certa, já que eu não quero abrir mão de nada ainda. Foi o que ela pensou e, surpreendentemente, Renata conseguiu tudo. Ela obteve seu diploma, o que saldou sua dívida moral com os pais, mas nunca trabalhou em sua área de especialidade, pois naquele momento estava ganhando dinheiro como fotógrafa. Aos poucos, ela começou a escolher seus clientes, trabalhando com aqueles que confiavam nela e obtendo resultados incríveis. Pela primeira vez em anos, ela conseguiu relaxar e se dedicar inteiramente ao trabalho que amava. Inicialmente, seus pais estavam céticos, mas ela teve o apoio de Alexandre, Gael e sua irmã mais nova. Inesperadamente, seu avô ficou ao seu lado e conversou com Sara, que, suspirando, aceitou a escolha de Renata de seguir a fotografia, não a filologia. Renata também começou a organizar sua vida pessoal. Por anos, ela havia se concentrado apenas nos estudos e no trabalho. Ela até invejava Alexandre depois de conversarem sobre seu futuro. Ele começou a sair com mais frequência. Os relacionamentos eram passageiros, mas o número de namoradas era surpreendente. Certa vez, Sara até mencionou para Gael: "Nunca pensei que o Alexandre fosse se tornar um galanteador, ele sempre parece tão calmo e sério. Cheguei a pensar que ele gostava da Renata em um momento, e agora essa mudança repentina." Gael deu de ombros. "Eu mesma não estou satisfeita com isso. Eu sei que existem pessoas que são abundantes em amor. Já conheci pessoas assim, que sinceramente se apaixonam por todo mundo que conhecem. Mas com meu filho é diferente. Parece que ele está usando essas garotas para cobrir alguma dor. Talvez devêssemos conversar com ele sobre isso", sugeriu Sara. "Ele é muito adulto para aceitar conselhos. Só o tempo vai ajudar aqui. O Alexandre é um garoto esperto. Ele vai perceber que não precisa disso", acrescentou. Alexandre passou menos tempo com Renata do que antes, o que a deixou chateada. Ela tentava entendê-lo. Às vezes ele trazia algumas garotas para suas reuniões, mas isso só incomodava Renata. Todas as garotas eram igualmente irritantes para ela. Eram altas, esbeltas, bonitas, mas todas igualmente vazias e estúpidas. Então, Renata conheceu Marcelo. Eles se encontraram em uma exposição onde seus trabalhos estavam sendo exibidos. Era o dia de abertura, e Renata estava esperando por Alexandre, mas ele estava atrasado. Ela ligou para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Leila disse que ela viria amanhã. Seus pais estavam trabalhando, seu avô estava doente e ficou em casa. Então, Renata estava sozinha na exposição. Ela olhou para os trabalhos de seus colegas. Alguns não eram de seu agrado, outros a intrigavam. Depois de percorrer toda a exposição, ela parou em seu trabalho favorito. "Você gosta?" Ela ouviu de repente uma voz masculina atrás dela. Renata se virou e viu um cara alto, de olhos negros, olhando para ela. Ele estava vestido todo de preto, com cabelos cacheados pretos tocando seus ombros. Renata imediatamente pensou em heróis românticos, mas um pouco tristes. Eu gostaria de tirar uma foto dele. Um casaco preto em um parque outonal. Parece bom, pensou Renata e então disse para o cara: "E você?" "Muito profundo e trágico", ele respondeu. Sim, a figura solitária de uma garota em um parque escuro, contra a luz de uma única lanterna. A maior parte da imagem é ocupada pelo céu noturno, onde um enorme fogo de artifício está florescendo. Ela está sozinha, observando como uma festividade passa por ela. Renata concordou pensativamente. Que belo jeito de descrever. Como se você conhecesse o fotógrafo, ele sorriu. Infelizmente, eu não conheço ele ou ela, mas eu gostaria de conhecê-los. Ele estendeu a mão para Renata. Renata Boliver, que encontro! Marcelo se apresentou, apertando a mão dela e apontando para a imagem, perguntou: "Eu adivinhei corretamente?" Renata sorriu. "Não exatamente. Não é uma silhueta de uma garota, é um cachorro. Se você olhar de perto, vai ver." E ela não me pareceu triste, mas sim surpresa com fogos de artifício. Me surpreendeu, porque os animais geralmente têm medo de barulhos altos e luzes brilhantes, mas esse cachorro não. Marcelo riu. "Como eu devo ter parecido bobo", Renata admitiu. "Não, não realmente", Renata sorriu, "mas foi engraçado." "Nesse caso, estou feliz,
Porque conheci você, uma jovem bonita que também é uma talentosa fotógrafa. Renata corou e sorriu. Obrigada, é gentil da sua parte dizer isso. Você também é um fotógrafo? Marcelo balançou a cabeça. Infelizmente, não. Eu trabalho como modelo e ator. Uau, isso é incrível. Eu já te vi em algum lugar? Acho que não. Eu sou apenas uma estrela em ascensão prestes a brilhar. De repente, Renata reuniu coragem para perguntar: Você concordaria em ser meu modelo? Se concordasse em tomar um café comigo, então eu concordo. 20 minutos depois, eles já estavam sentados no café. Renata viu várias chamadas perdidas de Alexandre e uma mensagem em seu telefone. Renata, onde você está? Estou aqui, ela leu, mas não respondeu. Marcelo parecia ser um cara muito legal e interessante para ela. De repente, Renata sentiu como era maravilhoso estar com um homem que a olhava com olhos tão adoradores, oferecia elogios, segurava portas, fazia piadas e a convidava para sair em um encontro. Logo no primeiro encontro no café, eles concordaram em fazer uma sessão de fotos. Tudo correu tão bem que Renata mal conseguia acreditar. Ela nunca havia trabalhado com modelos profissionais antes. Marcelo antecipava cada pensamento dela, sugerindo opções. Renata mal tinha tempo para capturar os ângulos certos, mas não queria pará-lo. Isso foi ótimo, Renata exclamou quando acabou. Você ainda não checou nada, Marcelo riu. Eu já sei, ela respondeu. De repente, ele suspirou. O que foi? Renata perguntou. Acabei de perceber que agora preciso inventar outra desculpa para te ver de novo. O rapaz corou e olhou para baixo. Eu posso ajudar você com esse problema, disse Renata. Podemos nos encontrar da próxima vez para que eu possa te mostrar as fotos finalizadas. Marcelo fingiu considerar isso. Bem, eu suponho que seja uma boa desculpa. Negócio fechado. Um mês depois, ela foi despertada do sono por uma ligação de Alexandre. O que você quer? Ela perguntou sonolenta. Oh, como você é afiada e pouco acolhedora, Alexandre retrucou. Renata suspirou e sentou-se na cama. Eu ainda estava dormindo. Uau, já são 10 horas da manhã. E o que te manteve acordada até tarde ontem à noite? Renata lembrou da noite anterior, um sorriso se espalhando por seu rosto. Não é da sua conta, ela disse. Você provavelmente também estava com uma namorada. Quem está com você agora? Polly? Molly? Dolly? Alexandre ignorou sua pergunta. Você tem um namorado? Sim, tenho. Essa é novidade. Por que você não me apresentou a ele? Não estamos namorando há muito tempo, e a propósito, quando não te vejo há anos, você parece não encontrar tempo para mim entre suas namoradas. Renata, você sabe muito bem que eu só tenho uma amiga, e é você. As outras são apenas casos. Renata sabia e até sorriu involuntariamente, mas perguntou severamente: Você não me ligou só para conversar, certo? O que você quer? Eu só senti sua falta. Eu queria perguntar se poderíamos nos encontrar. Isso é uma ótima ideia. Por que não fazemos um encontro duplo? Depois de alguns segundos de respiração pesada no telefone, Alexandre respondeu: Ok, vamos fazer. O encontro duplo foi uma experiência peculiar para Renata. Superficialmente, tudo parecia normal, mas ela podia sentir uma tensão no ar. A namorada de Alexandre, Flá, era uma loira estereotipada de 19 anos, com lábios rosados enormes, usando um vestido azul curto e saltos altos. Ao vê-la, Renata suspirou aliviada. Ele não vai ficar com ela por muito tempo, pensou Renata. Alexandre parecia agir como de costume, ocasionalmente sorrindo e brincando com o braço em volta de sua namorada. Mas Renata o conhecia muito bem. Durante todo esse tempo, ele observava Marcelo de forma analítica, como um entomologista estudando uma nova espécie de inseto. Para Renata, Marcelo era perfeito. Ele parecia bonito, fazia piadas e causava uma boa impressão em Clá, conversando com ela sobre suas filmagens. Alexandre assistia a Marcelo enquanto Renata observava Alexandre. No final da noite, Renata encontrou um momento para falar com seu amigo. Então, qual é a sua opinião? Ela perguntou. Um narcisista pomposo e exibido falando sobre si mesmo a noite toda. Que chato, surpresa, Renata retrucou. Se ele não estivesse falando, teria sido um silêncio total.
Você não disse uma palavra a noite toda. Já ouvi todas as suas histórias, então fiquei quieta. E você, está chateado porque Clá estava tão focada nele? O que Clá tem a ver com isso de qualquer forma? Ele concedeu. Não preciso te dar lições sobre isso. Você vai entender com o tempo, exatamente. Renata concordou curtamente. Vou descobrir por mim mesma. O mais importante é que você seja feliz, Alexandre disse de repente, com um toque de tristeza e dor nos olhos. Obrigada, respondeu Renata. Obrigada por me permitir sair com quem eu quiser, mesmo sem eu pedir. Boa sorte com a Clá, ela acrescentou. Como se você não me conhecesse bem, Alexandre respondeu com um sorriso triste. Mais 2 ou 3 semanas, no máximo. Eu te conheço bem, pensou Renata, mas às vezes é como se eu não entendesse suas ações de jeito nenhum. 4 meses depois, Marcelo propôs, talvez devêssemos começar a morar juntos, Renata concordou. No dia seguinte, ela compartilhou a notícia de sua mudança com Marcelo com sua mãe e sua irmã mais nova. Finalmente, Leila respondeu. Eu achava que me casaria antes de você. Estamos apenas planejando morar juntos por enquanto, respondeu sua irmã mais velha com uma risada. Estou feliz por você, filha, disse Sara. Você o ama? Sim, respondeu Renata sem hesitar, mas por algum motivo, Alexandre veio à sua mente naquele momento. Eles mal se viram nesses 4 meses. Tudo que ela sabia era que ele havia terminado com a Clá e agora estava namorando outra pessoa. 6 meses depois, Marcelo propôs naturalmente, e Renata disse sim. Ela via seu melhor amigo cada vez menos e até se preocupava que Alexandre não fosse ao seu casamento. Mas ele foi, acompanhado por sua mais recente namorada modelo, cujo nome Renata não conseguia lembrar. Toda vez que Renata olhava para Alexandre, ele estava a encarando intensamente. Ele passou toda a celebração sentado à mesa, pálido e tenso. Ela mesma não conseguia relaxar. Renata tentou se concentrar em seu marido, segurar sua mão, conversar com ele, mas era quase impossível. Marcelo era continuamente abordado por atores, apresentadores de TV e produtores. Então, o avô se aproximou dela, justo quando o apresentador anunciou mais uma dança. Renata, posso? Ele inclinou a cabeça e estendeu a mão, convidando-a para dançar. Renata sorriu. Claro. Como alguém pode recusar um homem tão bonito? O avô riu e a conduziu suavemente na dança. Você parece muito pálida esta noite, ele disse suavemente. Acho que a maquiagem exagerou um pouco, Renata tentou explicar. Lembra quando você era pequena e fizemos um acordo? O avô perguntou. Renata sorriu. Sim, de sempre nos dizer a verdade, ela respondeu. O avô assentiu. Ele não disse mais nada, mas estava claro que estava aguardando uma resposta de sua neta. Estou com medo, ela finalmente admitiu. Como posso ter certeza se fiz a escolha certa? Talvez hoje eu esteja certa de que amo Marcelo, mas e se daqui a 1 ano, ou 5, ou 20, eu perceber que não o amo mais? O que faço então? Como me recupero dos anos perdidos? Como posso ter certeza de que não estou cometendo um erro ao escolher? O avô suspirou pensativamente, após um momento, respondeu, a escolha que você faz sempre é a certa na hora em que você a faz. Nenhum de nós pode prever o futuro. Escolhemos o que parece melhor no momento presente. Atualmente, você escolheu Marcelo porque ele te faz feliz. Se isso mudar no futuro, sua escolha também mudará. O importante é seguir seu coração e permanecer fiel a si mesma. Renata o abraçou apertado. Estou tão grata por você sempre estar aqui por mim. E sou grata por ter uma neta maravilhosa como você. Renata só conseguiu relaxar no 2º dia da lua de mel, seu marido deitado ao seu lado em uma espreguiçadeira vizinha, sorrindo para ela. Marido, pensou Renata, admirando seu anel, que palavra estranha. E como ele fica bonito, ela pensou. Preciso tirar uma foto dele. Renata conseguiu restaurar sua amizade com Alexandre 1 ano depois de seu casamento. Marcelo estava fora em uma filmagem por 3 meses. Renata ocupava-se com o trabalho, passeios e livros. Em uma de suas visitas à casa de sua mãe, ela se deparou com Gael, que havia permanecido radiante, alegre e gentil todos esses anos.
Como está o Alexandre? Perguntou Renata casualmente. Não o vejo há um tempo, disse Gael. Ele deve estar aqui em meia hora. Por que você não se junta a nós? Renata ficou constrangida. Não é necessário. Vocês duas devem ter um tempo juntas, disse ela. Gael sorriu calorosamente, mas não disse nada. Os três conversaram sobre outras coisas até que Gael fez um pedido. Renata, por favor, traga a torta que eu assei esta manhã. Deveria ter esfriado até agora, quero que Sara prove. Ah, sim, disse Sara, por favor, Renata, traga. Que torta? Perguntou Renata, perplexa. Está na mesa da cozinha, explicou Gael. Aqui estão as chaves. Renata ficou surpresa com um pedido tão estranho e esqueceu completamente da iminente chegada de Alexandre. Ela procurava por toda a cozinha por uma torta desaparecida quando ouviu o som da porta abrindo e percebeu o que estava acontecendo. Gael é uma espertinha e mamãe é uma boa atriz, pensou. Mãe, estou aqui, ouviu Alexandre anunciar. Renata entrou no corredor. Oi, cumprimentou-o. Ele claramente não esperava vê-la. Oi, Alexandre, respondeu ele, soando contrariado. Renata notou que seu amigo tinha mudado. Ele parecia mais maduro, seus traços faciais mais definidos. Alexandre também havia perdido uma quantidade significativa de peso e crescido uma pequena barba. Renata sorriu para ele e de repente percebeu que estava com saudades de seu amigo. Ela rapidamente se aproximou e o abraçou apertado, não dando a ele chance de se libertar ou resistir. Alexandre protestou no início, depois suspirou e devolveu o abraço. O que você está fazendo, Renata? Perguntou ele, surpreso. Senti muito a sua falta, respondeu ela honestamente. Eu também, admitiu Alexandre. Eles ficaram ali por um minuto inteiro. Como você acabou aqui? Perguntou ele. Estou visitando minha mãe e sua mãe está em casa. Ela me pediu para trazer uma torta, mas ainda não consigo encontrá-la. Comecei a suspeitar de algo, disse Renata, sorrindo. Mamãe sempre é assim, só interfere quando as coisas ficam extremas. Este é precisamente o momento certo. Eu estava começando a me preocupar que nossa amizade estivesse em jogo, confessou Alexandre. Eu também, concordou Renata. Por que não fazemos chá? Nos sentamos e conversamos. Nossas mães não estão esperando por nós, certo? Concordou Alexandre. A vida começou a melhorar. Renata tornou-se uma fotógrafa renomada. Não precisava mais fotografar coisas que não gostava. Finalmente estava escolhendo por conta própria. Seu marido também estava prosperando. Ele estava estrelando em 2 séries de TV populares e anunciando relógios, colônia e um aplicativo de namoro. Renata tinha reservas sobre este último. Não quero parecer ciumenta, disse a seu marido. Mas não é estranho um homem casado anunciar um aplicativo de namoro? Marcelo riu e beijou sua esposa na bochecha. Querida, sou um ator. Tudo que retrato é apenas uma imagem. Apesar da lógica nas palavras de seu marido, ela não se sentia confortável com a ideia. Geralmente, ela achava cada vez mais difícil aceitar que seu marido estava constantemente representando um papel. Quanto mais viviam juntos, mais parecia a Renata que Marcelo era mais uma imagem do que uma pessoa real na maior parte do tempo. Mesmo após o trabalho, Marcelo continuava a representar o homem carismático e cativante que normalmente interpretava. No trabalho, ele podia flertar com mulheres e sorrir para elas, e Renata podia ver seus olhos se iluminarem. Isso a deixava furiosa. Conforme o tempo passava, o relacionamento deles começou a esfriar. Renata sabia que a paixão não durava para sempre, mas esperava que evoluísse para algo mais calmo e terno. Não foi o que aconteceu. Talvez vocês dois não se amem mais. Quando Renata compartilhou suas preocupações com sua irmã mais nova, esta sugeriu: espero que não seja o caso. Continuo pensando que algo vai mudar ou um evento vai reacender nossa faísca, disse ela. Leila sugeriu: talvez você devesse surpreendê-lo. Surpreender? Renata ficou confusa. Sim, dizem que é bom para os casais fazer algo inesperado para rejuvenescer o relacionamento. Vou pensar sobre isso, disse Renata, ponderando por um tempo. Até mesmo consultar Alexandre. Posso passar aí? Ela perguntou, ligando para seu amigo.
Ele parecia menos entusiasmado do que o habitual, mas respondeu: claro, se for urgente, mas não estou sozinho. Estou com a Maísa. Esta é sua nova namorada? Sim, mas desta vez é diferente, você verá. Quando Renata chegou, a própria Maísa abriu a porta. Ela era pequena, usava óculos e tinha olhos azuis grandes. Sorriu calorosamente para Renata e a abraçou. Oi, é bom finalmente te conhecer, disse. Estou feliz também, respondeu Renata, sentindo um aperto no peito. A garota não correspondia aos padrões convencionais de beleza em comparação com as namoradas anteriores de Alexandre, mas sua sinceridade e autenticidade fizeram Renata perceber que Alexandre estava sério desta vez. Oi, Alexandre apareceu no corredor. Você queria conversar? Vamos para a cozinha. Vocês dois vão para a sala, sugeriu Maísa, e eu vou trazer um pouco de chá e scones frescos assados. Alexandre gentilmente envolveu o braço em torno da cintura dela, beijando sua bochecha. Obrigado, querida. Por algum motivo, Renata sentiu um aperto no coração. Ela rapidamente se mudou para a sala de estar. Depois de apenas 1 hora na casa de Alexandre, ela teve que sair. Ver Maísa fez com que ela perdesse todos os pensamentos. Alexandre não parecia entender por que ela queria se encontrar tão urgentemente. No caminho para casa, Renata não conseguia identificar seus sentimentos. Por que ela não conseguia se alegrar pela felicidade de seu melhor amigo? Pensei em uma surpresa para ele, Renata disse à sua irmã ao telefone enquanto fazia as malas. Vou visitá-lo. Não nos vemos há 1 mês. Legal, você vai direto para o set? Não, o Marcelo não entenderia. Vou visitá-lo no hotel. Uau, boa sorte, irmã. Obrigada, Léa. Renata tinha certeza de que Marcelo iria adorar, pois ele amava luminosidade, espontaneidade, audácia e experimentação. Ela havia pensado em tudo. Ela alugou um quarto no mesmo hotel onde Marcelo estava hospedado e descobriu quando os atores voltariam das filmagens. Ela trocou de roupa para uma fantasia de empregada, que era bastante decente para seus padrões. Era um vestido preto curto com uma saia bufante e avental de renda. Renata estava nervosa. Seu quarto estava no outro extremo do corredor. Era uma tarefa corajosa andar por todo o corredor vestida assim. Depois de reunir coragem, ela pensou na reação de Marcelo e decidiu seguir em frente. Ela teve sorte de não encontrar ninguém no corredor. Quando chegou ao quarto, suas pernas pararam de tremer. Renata bateu na porta e tentou mudar de voz. Limpeza. Quem faz limpeza a esta hora? Pensou. Bem, pelo menos ele abriria a porta por curiosidade. Suas expectativas foram atendidas. A porta se abriu, revelando uma linda jovem com cabelos molhados usando apenas uma toalha. Renata ficou surpresa. Ah, eu provavelmente estou no quarto errado, Renata começou, mas foi interrompida pela voz de Marcelo de dentro. Sunshine, quem está aí? Uma empregada, a garota gritou de volta. Peça para ela voltar mais tarde. Sunshine se virou para Renata, que conseguiu forçar um sorriso. Vou voltar mais tarde. Tenha uma noite esplêndida, disse Renata, virando-se e fechando a porta atrás de si. Renata não conseguia se lembrar de como chegou ao seu quarto. Ela sentou-se na cama por um longo tempo, tentando reunir seus pensamentos. Não tinha memória de como tinha chegado em casa. Sentindo a necessidade de compartilhar sua experiência, ela considerou suas opções. Alexandre teria sido sua primeira opção antes, mas agora ela imaginava Maísa doce e gentil em sua casa recebendo o afeto de Alexandre, como nenhuma outra namorada antes. Por algum motivo, ela não sentia vontade de se aproximar de sua mãe ou irmã também. Isso deixou seu avô. Ele a abraçou apertado quando ela chegou. Ele não deixou transparecer que suspeitava que algo estava errado, embora estivesse ligeiramente orgulhoso de que Renata tivesse ido a ele em busca de ajuda. Ele não a apressou, mantendo um olhar atento sobre ela. O chá está pronto, ele anunciou, colocando uma xícara diante dela. Eles beberam em silêncio. Quando Renata serviu a segunda xícara, finalmente contou a ele sobre a traição de seu marido. Michael ouviu atentamente, sem interrupções ou perguntas desnecessárias.
Quando ela terminou, ele perguntou: "O que você sente agora?" "Eu não sei", ela respondeu. "O que deveria sentir?" "Raiva, ressentimento, arrependimento, alívio, raiva. O importante é colocar em palavras. Eu me sinto traída e tola, mas também, estranhamente, aliviada. Como se eu tivesse sido atormentada por um mistério que não conseguia resolver, e agora que sei o que é, me sinto aliviada." "Você quer perdoá-lo?" Ela balançou a cabeça veementemente. "Absolutamente não." "Você vai se divorciar?" "Sim, mas duvido que isso seja o bastante." Seus olhos brilharam enquanto ela cortava uma fatia de bolo com determinação. Seu avô sorriu. "Não é o bastante." "Acho que estou começando a reconhecer minha neta." Renata riu. "Marcelo adora gestos grandiosos. Acho justo que eu lhe dê um último presente grandioso." "Você já tem uma ideia?" Michael perguntou. "Sim, tenho", respondeu ela com pura determinação na voz. "E então, poderei me despedir dele de uma vez por todas." Durante o próximo mês, Alexandre mal viu sua amiga e não conseguia compreender sua mudança repentina. Em um instante, ela parecia ansiosa para compartilhar algo com ele, no próximo, se retirava abruptamente. Ele não conseguia pensar em nada que tivesse dito ou feito para ofendê-la, nem conseguia imaginar Maísa dizendo algo para perturbar Renata. Maísa foi a primeira garota em anos que despertou sentimentos calorosos nele. Ela era boa, gentil e sensível, amava e cuidava dele profundamente. Ele se perguntava se, com o tempo, poderia retribuir seus sentimentos tão fortemente. Afinal, ele não poderia para sempre nutrir sentimentos por Renata, poderia? Ele sempre esperou que ela o visse como mais que um amigo, mas isso nunca aconteceu. Ele tentou esquecê-la, mas foi inútil. Quando conheceu outras garotas, sempre percebia rapidamente que não sentia nada por elas. Quando Renata se casou, qualquer brilho de esperança que ele tivesse foi extinto. Ele não gostava do marido dela, Marcelo, que parecia enganador. Ele era bonito e brilhante, mas Alexandre o via como um canalha. Ele se perguntava como Renata, geralmente tão perspicaz, podia olhar para Marcelo com tanta adoração. Mas se ela estava feliz, ele decidiu que não iria interferir. Conhecer Maísa aliviou um pouco sua dor, dando-lhe uma razão para se envolver com a vida novamente. Ele não havia esquecido Renata, nunca poderia. Mas Maísa lhe oferecia calor, cuidado e apoio, e agora que ele finalmente havia aceitado isso, Renata reapareceu, agitando sua vida apenas para desaparecer novamente. Por um mês inteiro, ela não respondeu a nenhuma de suas ligações ou mensagens. "Alexandre, estou bem, não se preocupe", ela o reassegurou. "Por que você não me conta o que está acontecendo?" Ele perguntou mais tarde. Renata respondeu: "Você verá por si mesmo." Essa explicação vaga deixou Alexandre insatisfeito, andando de um lado para o outro em sua casa, tentando entender o que estava acontecendo. Ele notou o olhar preocupado de Maísa. Sentia como se não merecesse ela. Embora não tivesse mencionado Renata para Maísa, ela parecia entender. No final do mês, uma mensagem de Renata o pegou de surpresa. "Oi, convido você e Maísa para virem à minha primeira exposição solo." "É neste sábado, às 15 horas", murmurou Alexandre. Quando Renata concebeu sua primeira exposição solo, ela não poderia prever a natureza pessoal do tema. Ela vinha cogitando diferentes ideias por anos, desde parques abandonados até os prédios mais antigos da cidade, passando por transeuntes aleatórios. Nunca esperava escolher um tema tão próximo ao seu coração. Sua boa amiga Dage, uma organizadora experiente de exposições bem-sucedidas, foi fundamental para ajudá-la. "Tenho certeza de que será um sucesso", declarou Dagny quando viu as fotos. Renata sorriu. "É nisso que estou contando." Sua amiga tossiu embaraçosamente. "Mas você tem certeza de que está pronta?" "Depois da abertura, não há volta, eu te aviso." Renata pressionou os lábios com força. "Estou certa de que é exatamente assim que quero terminar as coisas." Dagny resmungou de repente. "Ok, de certa forma, eu entendo você. Acho que muitos de nossos espectadores também vão se identificar com esse tema." "Sim, infelizmente." "Alguém vai te apoiar?" perguntou Dagny. Renata assentiu.
Sim, minha mãe, minha irmã mais nova e o namorado dela, meu avô e meu melhor amigo e sua namorada. A voz de Renata tremeu nas últimas palavras. Isso é ótimo. E seu marido vai vir? Perguntou Dagny. Renata sorriu. Não, ele vai estar praticamente com toda a equipe de filmagem. Eu tive que convencê-lo, mas vale a pena. Colegas de trabalho. Então Dagny disse pensativamente: sim, entendo o seu ponto de vista. Marcelo acabará de voltar de uma filmagem quando a exposição estava prestes a começar em algumas horas. Ele ficou surpreso quando sua esposa lhe contou sobre o evento. Por que você não me disse antes? Eu estava preparando uma surpresa, respondeu Renata. Você gosta de surpresas, não é? Eu amo surpresas, mas acho que vou estar cansado, disse o marido, suspirando. Não se preocupe, preciso do seu apoio apenas para a abertura, e traga toda a equipe de filmagem com você. Vai ter vinho e petiscos. Marcelo riu. Não sei se eles vão querer, mas você os persuade, pediu sua esposa docemente. Você sempre diz que esses eventos são úteis, e, a propósito, há muitas fotos pessoais nesta exposição, acrescentou ela baixinho. Uau! Você quer dizer que será sobre mim? Perguntou Marcelo, com voz animada. Ele riu. Então, definitivamente vou trazer todos. Ok, querido. Marcelo não teve a oportunidade de encontrar sua esposa antes do início da exposição. Quando chegou em casa, Renata não estava lá. Ele rapidamente pulou no chuveiro, fez a barba e vestiu seu melhor terno. Me pergunto o que Renata está aprontando. Certamente algo fofo e único. Ela é muito talentosa, não há como negar isso. Em geral, Renata é uma mulher adorável. É uma pena que às vezes não concordemos em algumas coisas, suspirou. Eu também devo pedir para Wendy não ficar grudada em mim na frente da minha esposa. Marcelo entrou no saguão e viu o título da exposição, História de Amor. A primeira fotografia estava lá, Renata a tirou após a primeira noite que passaram juntos. Ele a abraçava por trás, enquanto ela os fotografava no espelho. Ótima foto, ouviu a voz de Wendy atrás dele. Até parece que você a ama aqui. Marcelo olhou ao redor, felizmente não havia ninguém perto deles e ninguém para ouvir. Eu amei, respondeu Marcelo. E quem sabe, talvez eu ainda ame. Wendy sorriu levemente, passando os dedos pelo braço dele. Mas todos esses meses, durante as filmagens, todas as noites em seu quarto de hotel, você tem dito o contrário, ela ronronou. Ele sorriu. Não brinque com meu coração desse jeito, querida. Você sabe que eu não vou entregá-lo para ela, ela acrescentou, e arranhou seu pulso. Marcelo olhou nervosamente ao redor, as pessoas estavam chegando. Se Wendy continuasse a se comportar assim, certamente seriam suspeitos. Lembra do nosso acordo? Não lembra? Ele disse. Vamos agir como apenas colegas. E se eu não quiser? A garota fez beicinho. Talvez eu esteja cansada de esconder, talvez eu queira que sua esposa saiba de tudo. Suas palavras enviaram um arrepio pela espinha de Marcelo. Ele não queria perder sua esposa. Eu amo Renata, todas essas atrizes, modelos, admiradoras casuais ao longo dos anos são vazias, apenas Renata me interessa, apenas ela é digna de ser minha esposa, ele pensou. De repente, ele captou o olhar de outra pessoa, era Alexandre. Vamos ver as outras fotos, disse Marcelo para Wendy. Ela sorriu, acenou cordialmente e caminhou ao lado dele. Cada nova foto revelava a história de amor com Renata, eram fotos do primeiro ensaio fotográfico deles. Você está ótima aqui, disse Wendy pensativamente. Nenhum outro fotógrafo poderia capturar sua beleza assim. Sua esposa é talentosa, não posso negar isso, concordou o homem. Havia poucas fotos dele com Renata, principalmente seus retratos e fotos aleatórias. Ele não havia percebido que ela tirava suas fotos com tanta frequência. Com visão periférica, Marcelo viu as reações dos convidados às fotos, eles o reconheceram. Essa exposição era uma homenagem a ele, uma declaração de amor de sua talentosa esposa. Então, havia fotos da lua de mel deles, depois, fotos da vida familiar cotidiana. Renata o capturou ensaiando monólogos, escolhendo camisas para audições, escovando os dentes. Cada foto expressava o amor da fotógrafa pelo assunto.
Marcelo sentiu o desconforto de Wendy ao ver as fotos. Tudo bem, deixe-a ver o quanto ele é amado, mesmo que ela o deixe. Isso não importa. A principal coisa é que ela não deve contar à sua esposa nada, pensou Marcelo. Mas na sala seguinte, o clima mudou. Ele parecia diferente nas fotos, frio, distante, carrancudo. Talvez fosse assim que ele estava com ela ultimamente. Está tudo bem, ele vai consertar. Renata o ama tanto, ele definitivamente tirará férias e passará tempo com ela. Ela merece. Seu relacionamento será tão alegre e vibrante quanto era na lua de mel deles. Então, ele entrou no último salão, era o mais lotado. Ele e Wendy tiveram que se espremer entre os visitantes para chegar às fotos. Marcelo congelou. Eram ele e Wendy nas fotos. Ele virou a cabeça e sua parceira o olhou com medo. Todos estão nos olhando, sussurrou ela. Ele não conseguia entender como Rose havia conseguido filmar isso. Os eventos capturados nas fotografias haviam ocorrido recentemente, não mais do que um mês atrás. Essa é sua esposa? Wendy perguntou de repente. Eu a vi no hotel. Marcelo olhou para cima e viu Renata sozinha na foto central, tirando uma selfie no espelho. Era semelhante a uma foto no início da exposição, mas desta vez apenas Renata estava no quadro, calma e fria. Ela havia descoberto sua infidelidade. Eu preciso encontrar minha esposa e conversar com ela, disse ele, examinando a sala. A mãe e a irmã de Renata estavam por perto, junto com seu avô. Ele avistou Alexandre e, inesperadamente, o ruivo não o olhou com desprezo ou triunfo, mas com pena. Ele pensa que me venceu, de jeito nenhum. Finalmente, ele notou sua esposa, Renata. O que é isso? Perguntou sua esposa, olhando para ele calmamente. Ele não viu raiva, ódio ou sinais de lágrimas recentes, apenas indiferença. Você não leu o título? Ela perguntou. Está escrito na entrada, uma história de amor. Marcelo murmurou. Rose assentiu. E acabou hoje. Alexandre não conseguiu dormir até de manhã. De volta para casa, Alexandre tomou um banho rápido e fingiu dormir. Maísa o deixou sozinho, apagou a luz e se acomodou em seu próprio lado da cama. Renata sabe de tudo agora. Ela finalmente percebeu que tipo de homem seu marido é. Eles certamente vão se separar, mas por que eu deveria me importar? Claro, como amiga, sempre a apoiarei. Mas será que esse é o ponto? Além disso, como ele poderia pensar em Renata agora, com a Maísa ao seu lado, doce, gentil, amorosa Maísa? Ela me ama tanto quanto eu amo Renata. Eu não posso traí-la. Eventualmente, ele adormeceu e acordou na hora do almoço, com a cabeça latejando. Maísa havia ido embora, sua atenção foi atraída para a porta do armário entreaberta. Ele olhou para dentro e correu para a cozinha. Maísa estava lá, escrevendo em um grande pedaço de papel a Maísa. Alexandre perguntou, surpreso, o que está acontecendo? Ela olhou para cima e sorriu suavemente. Estou te deixando. Mas por quê? O que aconteceu? Ela sorriu novamente. Eu sei que você está apaixonado pela sua melhor amiga há anos. Alexandre balançou a cabeça desesperadamente. Maísa, eu juro que nunca te traí. Eu sei que não é isso. Estou apenas cansado de ser a segunda opção. Ela levantou a mão para impedi-lo de falar. Não é sua culpa. Ficou claro para mim desde o início. Apenas alguém que ama sem ser correspondido pode entender alguém que sente o mesmo. Mas você escolheu ficar comigo, e isso me fez feliz. Pensei que poderia esperar por você, pelo tempo que fosse necessário. Pensei que meu amor poderia alcançar seu coração. E alcançou, Alexandre. Eu sei que você me trata bem, que está pronto para me fazer sua esposa e viver comigo pelo resto da vida. Você é um bom homem, eu sei, mas você não me olha do jeito que olha para ela, e eu não quero passar minha única vida constantemente pensando nisso. Vai ser difícil para mim no começo, mas tenho certeza de que vou encontrar alguém que me ame tanto quanto. Alexandre suspirou. Você é maravilhosa, ela sorriu. Obrigada. Diga a ela como você se sente. Maísa se levantou, abraçou-o fortemente e então o beijou na bochecha. Ela pegou sua mala no corredor e fechou cuidadosamente a porta atrás de si.
Alexandre afundou lentamente em uma cadeira. Alguns dias depois, ele foi visitar sua mãe, carregando muito em sua mente. Quando criança, parecia para ele que sua mãe sabia as respostas para tudo, então ele ficou surpreso que, como adulto, ela sempre lhe desse uma escolha, nunca o persuadisse ou insistisse, e aceitasse qualquer decisão que ele tomasse. Estou tão cansado e confuso, mãe, Alexandre disse. Eu sei, querido, eu sei, ela disse calmamente. Eles se sentaram na cozinha do apartamento onde se mudaram anos atrás. Vá dormir, filho, Gael disse de repente. Quando você acordar, saberá o que fazer a seguir. Alexandre bocejou, seus olhos pesados por falta de sono. Sua mãe o conduziu até o quarto de sua infância e ele se deitou. Ele sonhou com um dia de primavera, quando ele e Renata, ambos com cerca de 12 anos, estavam lançando barcos de papel em poças d'água. Alexandre, Renata o chamou, nosso barco vai afundar de novo. Alexandre balançou a cabeça confiante. Não, Renata, não vai afundar. Eles colocaram cuidadosamente o barco na água fria da primavera. O barco balançou levemente, mas permaneceu flutuando. Alexandre sorriu. Alguém o sacudiu pelos ombros. Alexandre abriu os olhos e viu o rosto sorridente de Renata sobre ele. Você dorme como quando era criança, ela disse a ele, com a mão debaixo da cabeça. Bem, sim, ele disse confuso, enxugando os olhos. O que você está fazendo aqui? Ela deu de ombros de forma estranha. Parece que temos algo para conversar. De repente, ela se inclinou e o beijou. Alexandre esqueceu como respirar, então gentilmente colocou os braços ao redor dela e a puxou para mais perto. Sim, definitivamente eles queriam conversar sobre a mesma coisa.